Gravação iniciada. Bom dia. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Hoje, 19 de dezembro de 2025, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posses e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é a última sessão do ano, né? Agradeço a presença de todos, também agradeço a ajuda de todos aqui para o encerramento do biênio, tá bom? Bom dia, doutora Maria Cláudia, pela representação fiscal, doutora Luciana, doutora Maria Anselma, doutor Henrique aqui, que nos auxiliam todos aqui no julgamento. Também bom dia, doutor José Eduardo Telini Toledo, que está aqui para fazer sustentação oral, doutora também Ana Clarissa Magrini e doutora Vanessa Félix de Almeida também, que comparece aqui os advogados aqui para fazer sustentação oral. Bom, dando início à sessão, agradeço também ao Luiz aqui, que está com a câmera fechada, mas que viabiliza toda a transmissão e gravação aqui da sessão, né? Sem ele, ninguém estaria aqui. Então, vamos lá. E toda a equipe do EPAT também, né? Dando início à sessão, eu pedi para que todos acessem o IN 4-130-102, contribuinte Marcelo Renal Kiswiller. É um pedido de retificação de julgado. O doutor Henrique, ele é o relator. Passo a palavra ao doutor Henrique e após a breve leitura aí dos principais pontos do pedido de retificação, pode passar direto a palavra ao doutor, abrir a palavra para o doutor José Eduardo para a sustentação oral. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Novamente pedir escusas aí pela demora em ingressar. Tive um problema aqui com a máquina. Estou falando pelo meu celular aqui. Espero que isso não prejudique, que vocês estejam ouvindo bem. Qualquer coisa me avisem, por favor. Passar a leitura aqui do novo pedido de retificação de julgado. Trata-se de novo pedido de retificação de julgado, PRJ, apresentado às folhas 242 e 247 pelo autuado Marcelo Renault Willer, decorrente do parcial provimento dado ao PRJ anterior, de folha 192 e 193, onde se reconheceu a presença de erro de fato na decisão de folhas 169 e 171 da 12ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. O erro de fato, então, reconhecido, se deu em relação à afirmação constante da decisão de folhas 169 a 171, de que a senhorita Clara Willer seria irmã do autuado, quando em verdade ela é sua filha. Não foi dado provimento àquele PRJ quanto ao ponto em que se pretendia atribuir efeitos modificativos dos fundamentos da autuação e da valoração das provas como realizada em primeira e segunda instâncias administrativas até aquele momento. Muito bem, aqui nesse novo PRJ, só fazendo um resumo rápido aqui, basicamente o autuado vem dizendo que, bom, seria uma decorrência do reconhecimento daquele erro de fato, de que a Clara Willer é filha do autuado e não irmã, seria uma decorrência julgar também que a autuação não prospera, uma vez que, já que ela é também herdeira daquele montante recebido a título de herança, ela deveria constar no polo passivo aí, na autuação, e não pelo menos em relação ao seu quinhão, né, o seu 50%, e não apenas o Marcelo Renault Willer. Bom, o meu relato aqui, a partir desse ponto, ele começa já a entrar na questão de mérito, a questão do voto. Então, eu vou interromper aqui o relato, passar a palavra para o doutor José Eduardo Telini Toledo, para que ele faça a sustentação oral, e aí eu, em seguida, já entro aqui nas minhas considerações. Por favor, doutor. Obrigado, doutor Henrique, senhor presidente, doutor Silvio, obrigado, senhoras juízas, senhor relator, senhores advogados aqui também presentes. A questão é o nosso segundo pedido de retificação de julgado, e acho que isso que é importante, doutor Henrique, o relator já pontuou, que acho que é o fundamental dessa discussão que nós estamos trazendo desde o início. A Secretaria da Fazenda vem considerando, desde o início, desde a lavatura do auto de infração, que Clara
e Marcelo seriam irmãos. E nós estaríamos falando, portanto, da herança da mãe deles. Tá? E nós viemos pontuando que isso não era uma verdade, que na realidade o que se trata aqui é o falecimento da esposa do Sr. Marcelo Renault Willer, tá? E, consequentemente, ele tem a ameação da parte da esposa dele e a filha Clara, a outra metade. A Fazenda veio cobrar apenas de Marcelo Renault Willer. Nós insistimos nisto. E quando veio a decisão e o primeiro pedido de retificação de julgado, ele reconhece, puxa, de fato erramos, Clara não é irmã de Marcelo Renault, Clara é filha. E a gente falou, se é filha, está reconhecido, então, que vocês estão cobrando ITCMD apenas de uma outra pessoa. Há um erro na eleição do sujeito passivo. Vocês não estão considerando o que já foi pago, Secretaria da Fazenda, e vocês estão um erro. Ou seja, se ainda fosse verdade, só poderia ser cobrado metade do ITCMD da parte da ameação de Marcelo Willer, e não a integralidade, já que a outra parte pertence à filha, agora reconhecido no voto aqui da Câmara, na retificação de julgado. Apesar de termos colocado isso e acreditarmos que, uma vez sanada essa dúvida, isso seria uma consequência natural e o voto seria revisto, a Câmara entendeu por bem em não acolher. Falou, ok, reconhecemos que Clara é filha, mas isso nada muda. Quando isso, na realidade, muda toda a figura sucessória. Então, o que nós estamos trazendo nesse novo pedido de retificação de julgado e reiterando o pedido da nulidade da autuação é justamente isto. Ou seja, a Secretaria da Fazenda está cobrando tudo de Marcelo Willer como se fosse uma herança de uma mãe dele, quando isso não é uma realidade. Só para terminar, é na realidade uma ameação da ex-esposa dele, que faleceu, e a outra parte pertence a Clara Willer, que deveria ter sido cobrada também no seu quinhão e que não foi. E a essa altura, acho que acredito até que não possa mais pela decadência. Então, o que nós estamos trazendo é justamente esse novo pedido de retificação de julgado para que esse ponto seja de fato analisado e, ao final, cancelado e considerado que já foi pago na questão do processo do inventário, isso de uma forma bem objetiva. E, inclusive, nós listamos nesse pedido de retificação de julgado todos os patrimônios, o que foi colocado, o patrimônio extra que apareceu, tudo isso foi trazido novamente nesse pedido de retificação de julgado, já diante desse fato novo, já que a Clara ficou reconhecida efetivamente como uma herdeira e não como herdeira e como filha da pessoa falecida e não como irmã de Marcelo Willer. E agradeço, doutor Silvio, porque eu sei que não é comum no pedido de retificação de julgado haver sustentação oral. Então, não vou tomar muito tempo dos senhores, eu só queria trazer esses pontos principais e fico aqui à disposição. Então, obrigado, doutor José Eduardo, pela objetividade e clareza e na sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique, por gentileza, para passar diretamente a leitura do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao Dr. Zé Eduardo Telino Toledo aí pela sustentação oral, pela brevidade e objetividade. Esse é um caso que me causou assim, bastante estranheza. Já fui e voltei dele algumas vezes. Já fui e voltei a ele algumas vezes, já analisei, reanalisei e ao final do meu voto eu quero fazer uma breve explicaçãozinha. Alega o autuado em seu novo PRJ que a decisão recorrida teria reconhecido o erro de fato em se considerar como irmã a filha do autuado e que, apesar desse reconhecimento, abro aspas aqui, apesar desse reconhecimento, entendeu o ilustre relator que esse erro de fato não teria efeito de alterar os fundamentos da autuação e da valoração das provas, sendo que o mérito da discussão deverá ser analisado pela Câmara Superior em razão da verificação dos argumentos trazidos em sede de recurso especial. Todavia, com todo respeito, uma vez que Clara Willer foi reconhecida como filha de Marcelo Renault Willer, portanto herdeira, e considerando que se trata de bens deixados por sua falecida esposa, não há como não se reconhecer o erro na eleição do sujeito passivo, não tendo ocorrido a devida valoração das provas trazidas aos autos. Portanto, uma vez reconhecido que Clara Willer é filha do recorrente, portanto herdeira de metade dos bens deixados pelo falecimento de sua mãe, como agora reconhecido pelo complemento de voto da 12ª Câmara, não restam dúvidas que a nova decisão ainda está eivada de novo o erro de fato, pois deixou de reconhecer a incorreta eleição do sujeito passivo para o pagamento da totalidade do TCMD, a quem caberia apenas a responsabilidade pelo pagamento de 50%, fato que deve ser enfrentado novamente pela Câmara Julgadora. Fecho aspas. A Lei 13.457/2009 dispõe sobre a retificação de julgados. Artigo 22.
diz que a decisão de qualquer Câmara que contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento. E aí vem falando de questões procedimentais. Vou aqui para o item 6 do meu voto. Em que pese a respeitável combatividade do nobre causídico representante do contribuinte autuado, considero inexistir, neste momento, o erro de fato apontado. Erro de fato, como se sabe, é um vício na transcrição e linguagem dos dados relevantes do evento ocorrido no mundo fenomênico e cuja ocorrência foi juridicizada ou considerada importante para atribuir-se efeitos jurídicos. Trata-se de erro relacionado ao modo como o evento foi descrito e não relacionado à interpretação ou aplicação equivocada de um dispositivo legal ao caso concreto. No presente caso, o erro de fato esteve presente quando equivocadamente se considerou que Clara Wheeler era irmã do autuado e não sua filha. Ocorre que, ao contrário do quanto alegado, não é possível concluir automaticamente, em razão da eliminação daquele erro de fato, que o montante exigido neste auto de infração deveria ser cobrado também de Clara Wheeler. Isso porque, conforme se depreende da análise dos autos, até o momento, as decisões prolatadas se deram no sentido de que o autuado não obteve êxito em comprovar a origem dos valores recebidos. Ou seja, não comprovou que a transmissão tenha se dado exclusivamente em razão do falecimento de sua esposa, o que colocaria Clara Wheeler como outro sujeito passivo do TCMD. Não afastando a possibilidade de que se trata de doações recebidas em outras circunstâncias. Por exemplo, o trecho da decisão de primeira instância, de folhas 100 a 106, onde se lê, abro aspas, a alegação do autuado de que aqueles valores lançados em seu IRPF 2014 diz respeito ao processo de inventário número 2803/2010, o qual já recolheu o TCMD devido, não pode ser acatado, pois trata-se de valores distintos, fatos geradores distintos, pois na sua declaração de 2014 informam um recebimento a título de transferência patrimonial no valor de R$ 5.095.351,50, valor esse totalmente divergente do valor do quinhão recebido pelo autuado dos bens transmitidos por sucessão causa-mortes, R$ 2.385.802,64, folhas 86, e R$ 3.357.673,93, folhas 29, ou seja, trata-se de nova transferência patrimonial, novo fato gerador do TCMD, o qual deve ser tributado. Não há como conciliar as informações trazidas pelo autuado com a informação que ele próprio informou em seu imposto de renda, IRPF 2014. Como já relatado, os dados são totalmente divergentes, levando à conclusão de que trata-se de recebimento de nova transmissão patrimonial de valores. Fecho aspas. Ou ainda o trecho da decisão de folhas 169 a 171. Alega o autuado que pagou o ITCMD incidente no recebimento do seu quinhão de herança pelo falecimento de Mara Paludo, mas como exposto, tal pagamento se refere ao valor de R$ 893.977,52 por ele recebido, folhas 17, sendo que o autuado, em sua DIRPF, declarou ter recebido R$ 5.095.351,50 a título de herança / doação. Pois bem, não se apresentam provas de que o valor de R$ 5.095.351,50 seja oriundo de herança proveniente de Mara Paludo, cujo patrimônio total transferido ao autuado e sua irmã, aqui ainda a decisão continha aquele erro de fato, né, considerando que ela era irmã dele, foi no valor de R$ 1.787.955,04, folhas 17. Aceitar o que alega o autuado significa aceitar que o patrimônio herdado, inicialmente avaliado em R$ 1.787.955,04, na verdade era de R$ 4.771.605,28, tributável pelo Estado de São Paulo, e R$ 323.746,12, referente a imóveis situados em outros estados, conforme retificação realizada após as notificações fiscais, e que, além disso, o valor declarado na DIRPF do autuado não se entende por que teria incluído, além do valor por ele recebido, também o valor de sua irmã, aí, na verdade, se altera aqui para filha. Fecho aspas. Por isso, volto aqui no meu voto, ao item 13. Por isso, deve ser mantida a decisão retificanda, que reconheceu o erro de fato em relação à senhora a ser Clara Wheeler, filha do autuado, mas não considerou que houvesse implicação automática dessa conclusão no argumento da impossibilidade do recorrente figurar como único sujeito passivo do auto de infração combatido. Referido argumento se relaciona à discussão de mérito trazida pelo autuado neste caso,
e não pode ser revista em sede de pedido de retificação de julgado, pois ultrapassa o que se pode considerar como erro de fato. Então, diante do exposto, eu conheço do pedido de retificação de julgado, de folhas 242 e 247, e a ele eu nego provimento. E, rapidamente, uma explicação, senhor presidente. Eu, quando o novo PRJ chegou para minha análise, eu fiquei um bom tempo considerando que realmente havia uma automática necessidade de reconsideração em relação à sujeição passiva aqui, eleita no auto de infração. Só que aí eu revisitando as decisões, eu vi que, na verdade, o que tá aí, doutor Zé Eduardo, eu vi o que está em discussão aqui ainda essa questão de, olha, não está claro para o tribunal, não está clara para o tribunal a origem, né? Então, se tivesse muito claro, muito estabelecido que, olha, isso aqui é exatamente o valor recebido pelo falecimento de Mara Paludo, e não tivesse nenhuma dúvida sobre isso, aí a decisão aqui seria diferente. Mas eu vi que essa é uma matéria que ainda está em discussão, e eu acho que em sede de PRJ não é possível alterar isso aqui. Isso aqui vai ficar para um RESP, ou eventualmente, se o RESP determinar o retorno para as câmaras ordinárias, para o RO. É desse modo como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Eu já tinha visto o voto do doutor Henrique, tá? Revisitei as provas, eu vi que o início da fiscalização tem como início as declarações do IR, do Imposto de Renda da Pessoa Física, né? Também vi que tem essa dúvida, porque a base tributável foi extraída do imposto de renda e não se explica qual seria o aumento e por que a razão de estar dentro do imposto de renda do contribuinte autuado e não do imposto de renda da filha, se fosse o caso, né? Entendeu? Então, por essa razão, também eu acho que, nesse caso aqui, dada a limitação do pedido de retificação de julgada, não há como a gente avançar nos efeitos infringentes, modificativos infringentes pretendidos pela parte. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? O doutor José Eduardo também está presente. Se necessário, também eu abro a palavra para ele. Não há nenhuma dúvida? Doutora Maria Selma? Está sem voz. Doutora Maria Selma, gostaria de falar? Tem que abrir o microfone. Doutora Maria Selma, gostaria de se manifestar? Só um minutinho, acho que a doutora Maria Selma está com algum problema, que está chamando o auxílio.
presidente, desculpe, não, o microfone aqui sumiu, não estava achando. Não, mas eu também já havia lido, né? O erro, de fato, foi um equívoco, né, na descrição do dado. Também já havia reconhecido o erro sanado, né, efetivamente existente. Enfim, eu vou acompanhar o doutor Henrique sem qualquer ressalva. Obrigado, doutora Maria Selva. Então, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Só estamos aguardando aqui a confirmação da doutora Maria Selma no empate, tá? Ela está tendo um probleminha aqui, a gente já continua. Doutora Maria Selma,
Oi, Silvio, é que o sistema da Secretaria da Fazenda está muito lento, né? Eu vou fazer o seguinte, Então, como já tem o não, quórum mas aqui eu para já vou votação. confirmar. Ah, já vai confirmar? Já confirmei. Ah, Isso. confirmou? Tá já. Em votação? Doutor José Eduardo. Então, decisão unânime nos termos do voto do relator, tá bom? Tá ótimo, senhor presidente, agradeço, desejo a todos boas festas, parabéns por mais esse biênio, encontro os senhores, se Deus quiser, no próximo biênio, espero que todos sejam bem Obrigado, doutor José conduzidos. Eduardo. Boas festas, um abraço, Boas festas obrigado, para o senhor também e para toda a família, tá bom? Obrigado. tudo de bom, obrigado. Dando sequência aqui ao julgamento, a IM 5023287, Indústria e Comércio de Produtos de Beleza Iama Limitada. A relatora é a doutora Luciana, a doutora Ana Clarissa está presente para fazer sustentação oral. Passa a palavra à doutora Luciana, relatora, e após pode passar a palavra diretamente à doutora Ana Clarissa para sustentação oral, doutora Luciana. Bom dia a todas. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada, presidente. Bom dia, doutora Ana Clarissa. Presidente, trata-se, nesse caso, de um recurso ordinário interposto conjuntamente pelo autuado e pelo responsável solidário em face de decisão monocrática que negou o provimento à defesa apresentada. A acusação fiscal imputada no auto de infração é a falta de pagamento de ICMS na condição de substituto tributário por ter emitido e escriturado as notas fiscais com erro na determinação da base de cálculo do imposto de retiro antecipadamente por submissão tributária. Incidente sobre saída subsequente de produto de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos arrolados no anexo 11 da Portaria CAT 68 de 2019, em virtude de se tratarem de empresas realizadas, de operações realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes, com enquadramento no item 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Portaria SRE 12 de 2022, antiga Portaria CAT 02 de 2018. O autuado, né, em seu recurso ordinário, ele aduz a inexistência de subsunção do presente contexto fático, a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo 2º, item 3 da Portaria CAT 2 de 2018, e da Portaria SRE 12 de 2022, a necessidade de análise do contexto fático sobre a lupa do princípio da verdade material e a nulidade do auto de infração. Eu acho que esse é o resumo do relatório, então eu passo a palavra diretamente à doutora Ana Clarissa. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhora Luciana, relatora, bom dia, doutora Maria Anselma, doutor Henrique, doutora Maria Cláudia. O auto de infração, ele é um caso, assim, que ouso dizer, juridicamente simples, embora tenha sido complexificado ao longo do tempo. A controvérsia, ela é bastante delimitada, né, objetiva e metodológica. Esse auto de infração, né, descrito pela relatora, ele tem como fundamento único e expresso a alegada existência de interdependência entre três recorrentes, com base, né, no item 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Portaria SRE 12 de 2022, sob a premissa de que haveria administração comum no período da autuação, que seria abril de 2019 a dezembro de 2022. Portanto, doutores, é importante fixar desde logo o ponto central dessa controvérsia. Se houve um administrador comum nesse período, ou se nesse caso contrário, o fato jurídico do lançamento simplesmente não se constituiu. Então, ao nosso ver, o que seria relevante aqui nós pontuarmos? A identificação da hipótese normativa, né, invocada no auto de infração, se o fato gerador, o fato jurídico,
né, foi exigido ou existiu nessa hipótese e se ocorreu no período apurado, né? Abril de 19 a dezembro de 2022. Portanto, se alguma dessas premissas não se verificarem, o auto de infração não se mantém. Então, aqui, no caso, não se trata de discutir conceitos de interdependência, nem de combinar hipóteses normativas. O próprio auto de infração elegeu uma única tipologia aqui. E é dentro dela, e somente dentro dela, que o lançamento pode ser mantido. A fiscalização, ela afirmou que o senhor Fábio Yamamora seria administrador tanto da empresa Yamá, né, de cosméticos, da indústria Yamá, como da distribuidora Agner. E essa conclusão foi construída, e isso é fundamental nós observarmos, com base unicamente no QSA do CNPJ, cadastro mantido pela Receita Federal. E aqui é importante fazer o esclarecimento, né? QSA é apenas um cadastro declaratório de natureza fiscal, que ele não cria, não altera e não define poderes de administração societária. Ele não tem fé pública e não substitui o registro mercantil. A administração societária, né, como todos nós sabemos, apenas se prova juridicamente pelo registro na junta comercial. Pois bem, as recorrentes trouxeram aos autos prova documental inequívoca extraída da Junta Comercial do Estado de São Paulo, demonstrando que o senhor Fábio Yamamora teria deixado a administração, deixou, né, a administração da recorrente solidária antes mesmo do período autuado, conforme a alteração contratual, cuja eficácia remonta a 11 de março de 2019. Veja, o auto pegou o período de abril de 2019 a dezembro de 2022. Em março de 2019, o senhor Fábio Yamamora não fazia mais parte da administração da empresa da distribuidora Agner, continuou na empresa Yamá. E essa prova, portanto, ela goza de fé pública, produz efeitos erga omnes, né, e jamais, isso é interessante notar, jamais foi impugnada em nenhum momento dessa instância, da trajetória desse processo administrativo. Em nenhum momento foi examinado esses documentos trazidos pelas recorrentes, nenhum momento foi contestado, o auto manteve-se estribado unicamente no QSA. E aqui é importante ressalvar que a rede Sim, né, que é a rede integrada entre Junta, Receita e Fazenda Estadual, ela tem uma integração sistêmica e se houve eventualmente um erro no sistema que não permitiu atualizar esses dados no QSA, isso foge ao controle do contribuinte. Né? O contribuinte não tem nenhuma ingerência sobre isso. A obrigação do contribuinte é informar as alterações societárias, alterações de administração, junto à junta comercial, né? E à Receita Federal. Então, foram juntados os documentos da junta, o DBE, na Receita Federal, toda essa documentação foi juntada pela recorrente e jamais foi contestada. Portanto, excelências, não se está diante de ausência de prova, mas de prova afirmativa da inexistência do fato jurídico que estribou a autuação exigido pela própria capitulação do lançamento. Apesar disso, a decisão de primeira instância também, ela não enfrentou essa prova, é uma decisão que, com a devida vênia, foi um pouco até difícil de entender, porque trouxe um monte de remissões a redes sociais, o senhor Fábio Yamamora, etc. e tal, mas no final não enfrentou a prova que seria o cerne da questão. Então, em vez de analisar o fato jurídico relevante, que é a exigência ou não de administrador comum no período, a decisão manteve a exigência fiscal mediante. E aí que é um ponto importante também, ou o segundo ponto muito importante aqui desse processo,
mediante a reconstrução do suporte fático. Então, na auto de infração, nós tínhamos o senhor Fábio Yamamora como administrador comum de ambas as empresas. Na decisão recorrida, nós temos a questão da administração comum e a questão de a existência de sócios em comum e de uma genérica administração comum. Isso, com a devida vênia, não é uma interpretação jurídica, doutores, isso é uma reconstrução do suporte fático que estribou o lançamento. E esse ponto, a nosso ver, é decisivo. A jurisprudência desse egrégio tribunal, inclusive em precedentes recentes que nós trouxemos no memorial entregue aos doutores, às vossas excelências, é firme no sentido de que a instância julgadora administrativa não pode suprimir a deficiência estrutural do lançamento, nem recompor a sua materialidade para mantê-lo. O julgador não pode assumir o papel da autoridade julgadora. Sem o fato jurídico, a capitulação que né, a sociedade, o senhor Fábio Yamamora sendo sócio de ambas as sociedades, o auto, portanto, é juridicamente incorreto. Não há suporte para o suporte factual para a capitulação legal adotada. E não se trata de erro formal ou mera interpretação, imprecisão redacional, mas de erro de direito, que impede a própria determinação segura da natureza da infração, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual 3.457, e compromete a formação do lançamento à luz do artigo 142 do CTN. Aí a jurisprudência do TIT, que também fizemos levantamento nos nossos memoriais, ela é bastante consistente, né, nessa vedação, bastante precisa, e ademais, com relação à própria questão aí da interdependência, nós vemos que todas as hipóteses de interdependência, elas não são consideradas como um conceito genérico aqui pela jurisprudência do TIT. Cada uma das hipóteses, e nós trouxemos diversas hipóteses tratadas, inclusive da relatoria da doutora Luciana, há uma condição de determinar o fato jurídico com precisão e trazer prova robusta dessa hipótese. Então, cada uma das hipóteses tem uma tipologia própria. Não há um conceito genérico de interdependência. Então, nós também fizemos menção, vou até aqui, peço a licença para trazer aqui o nosso memorial, na questão específica, né, nós trouxemos várias hipóteses aí de interdependência, mas na hipótese específica de administração comum, nós trouxemos aqui aos memoriais, aos autos, o auto de infração 4166462, que fala, que inclusive é da 7ª Câmara Julgadora, da relatoria do senhor doutor Alexandre dos Santos Dias, no qual se comprovou que havia administração comum, porque a pessoa indicada ela tinha uma procuração com amplos poderes para gerir ambas as empresas. Então, assim, foi colacionada aos autos uma prova robusta de que havia uma administração comum. Inclusive, quando houve a fiscalização, quem respondeu à fiscalização foi a pessoa que se alegava supostamente que não era administrador comum. Ele respondeu à fiscalização pela outra empresa, né? Então, ademais, então, assim, já encerrando, apenas assim por amor ao debate, caso se considerasse que houvesse uma alegação genérica que a gente entende
que não há de interdependência, também foi trazido aos autos um laudo técnico que foi encomendado pelas recorrentes e que se demonstra claramente que não há uma interdependência entre as empresas. Então, vários aspectos também, em nenhum momento foi sequer mencionado, né, nas decisões, mas o laudo ele traz fotografias, mapas, ele é bastante elucidador. Ele demonstra que as recorrentes são distintas, elas são autônomas, independentes, elas operam em municípios diferentes, não possuem relações em suas estruturas físicas, em seu funcionamento, quadro de funcionários completamente distintos, organogramas, fluxogramas, função, fornecedores, e também, quanto à questão da exclusividade de fornecimento, o laudo técnico atesta que a distribuidora, a Guineri, ela distribui não apenas para a indústria Yamá, mas também para marcas como Anitta, Boca Rosa, Santa Clara, Paiô. Então, o laudo também atesta que não há exclusividade, que há logomarcas distintas. Enfim, há uma demonstração bastante minuciosa de que as outras hipóteses, né, que poderiam configurar a interdependência não estão contempladas aí no caso concreto, muito embora entendamos que o recorte aqui jurídico que se faz é apenas em relação à sociedade em comum. Então, em síntese, excelência, não há aqui fato jurídico, não há capitulação válida, não há espaço para reconstrução do lançamento em sede decisória. Esse caso afronta o lançamento, né, a decisão recorrida, a tipicidade normativa e o devido processo administrativo. Então, por que entendemos isso? Sem fato jurídico não pode haver a capitulação, e sem a capitulação válida, não há lançamento. E sem lançamento não há o crédito tributário. Então, impõe-se que seja reconhecida a nulidade do auto de infração pela questão da capitulação legal, por inexistência do fato jurídico lançado e indevida reconstrução desse fato em sede decisória. Ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a exigência fiscal. E assim eu concluo e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, doutora Ana Clarissa. Parabenizo a doutora pela excelente sustentação oral. Passo a palavra à doutora Luciana, relatora do processo, para a leitura do voto. Ok, muito obrigada, doutor Silvio. Eu também parabenizo a doutora Ana Clarissa pela objetividade, pela precisão do voto. Então, faço a leitura. Desculpa, a precisão da sustentação oral. Faço a leitura do voto. Como já colocado, né, então a acusação fiscal, né, tem como base operações que foram realizadas entre estabelecimentos que foram considerados pelo fisco como empresas interdependentes, né, e eu digo que as disposições invocadas pelo fisco, elas tratam da configuração de uma situação específica, que a norma considera para o seu fim como interdependência de empresas. Uma mesma pessoa fazia parte de ambas empresas na qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, aqui eu sublinho essa expressão, funções de gerência, ainda que exercida sobre outra denominação. Cumpre rememorar a situação fática que conduziu à conclusão fiscal de interdependência entre empresas, né, e deu ensejo à lavratura do AIM. Ao analisar os quadros societários das empresas Indústria de Comércios, Yamá e Alinieri, distribuidora de cosméticos, registrada no cadastro da Cefaz, a autoridade fiscal apurou que, abre aspas, os estabelecimentos envolvidos nessas operações possuem administrador em comum, apesar de CNPJs diversos. Trata-se de Fábio Minoru Yamamura, o CPF que ele descreve. E ao aferir a diminuição do recolhimento de ICMS devido por submissão tributária relativa aos produtos produzidos pela Yamá e comercializados pela Minieri, o fisco considerou ambas as empresas solidariamente responsáveis pelo imposto devido nos termos do que dispõe o artigo 9º da Lei 637489, inciso 12. Então, passo então a análise das razões recursais. O cerne da resignação recursal reside no argumento de inexistência de subsunção no presente contexto fático, a hipótese prevista no artigo 1º, parágrafo 2º, item 3 da Portaria CAT 2 de 2018 e Portaria SRE 12 de 2022. Em primeiro lugar, examino o argumento de que o laudo de contestação apostado às folhas 23, 20
e 2492 deixaria clara a existência de operações autônomas interdependentes entre a principal e a recorrente principal e a recorrente solidária. O que os recorrentes dizem através do laudo, né? Então, foram juntados os autos, o laudo de contestação, cuja elaboração visou a comprovar a realidade fenomênica, a ausência de interdependência dos recorrentes. Então, disse que o que foi demonstrado no laudo, que as recorrentes são distintas, autônomas e interdependentes em todos os seus formatos, inclusive estando localizadas em municípios distintos. Não possuem relação em suas estruturas físicas, seu funcionamento, quadros funcionários, organogramas, fluxogramas, função e fornecedores. A recorrente principal é uma indústria que produz cosméticos em sua própria marca, enquanto a recorrente solidária é uma distribuidora de cosméticos que distribui produtos da Yamar e de outras indústrias que produzem cosméticos de variadas marcas. A recorrente principal solidária tem logomarcas distintas, possuindo nomes, características e cores diferentes. As recorrentes possuem distintas pessoas em sua gestão cotidiana. Fábio Amora no comando Yamar e Renato Tomio no comando da Liniere, sendo que cada uma dessas empresas possui seus próprios funcionários que executam sua gestão e auxiliam no seu funcionamento. Fecho aspas. Em que pese as considerações e as fotografias acostadas no laudo técnico apresentado, cumpre observar que as ponderações relativas à localização, estruturas físicas, marcas distribuídas, logomarcas e funcionários não pertencem ao escopo da acusação fiscal, pois não se está a questionar a existência das operações e tampouco dos estabelecimentos. Isto porque, para a conformação da interdependência de empresas previstas no item que eu coloco, basta que uma mesma pessoa, para que uma mesma pessoa faça parte das duas empresas envolvidas nas operações, na qualidade de diretor, sócio com função de gerência, ainda que exercido sob outra denominação. Contudo, os recorrentes também contestam o argumento fiscal de que os estabelecimentos envolvidos nas operações possuem administrador em comum. Embora reconhecendo a condição do senhor Fábio Minoro e Amomora como administrador da Yamar, que isso seria um fato incontroverso nos presentes autos, sustenta-se que ele deixara a administração da Liniere um mês antes do marco inicial do intervalo compreendido na autuação. No intento de comprovar tal alegação, aponta-se a alteração contratual registrada na JUSESP em 4/4 de 2019, né, e que estaria as folhas 2993 a 2301. Vou à folha 12 e verifico que a autoridade fiscal colacionou uma cópia da consulta CADES para os dados da empresa a Liniere Distribuidora de Cosméticos. Para melhor contextualização, peço a vênia para transcrever um trecho da referida consulta. Então, o que diz a referida consulta? Né? Que dentre, né, a participação na empresa, a Liniere, estaria a empresa Envakesk Participações, não sei se eu pronunciei corretamente, e essa empresa teria como administrador o senhor Fábio Minoro Yamamura. Rememore-se que, nos termos do artigo 26 do RICMES, os dados cadastrais são de exclusiva responsabilidade do declarante, do contribuinte. De imediato, registro que, na consulta colacionada, vislumbra um ponto relevante para o deslinde da controvérsia. Antes de apresentá-lo, dou realce a seguinte observação do juízo de piso. A Liniere se traduz num braço do grupo comercial responsável pela distribuição e venda dos produtos fabricados pela Yamar, tendo como um dos seus sócios Fábio Yamamura, além da empresa Envakesk Participações, na qual é sócio majoritário. Essa ponderação foi complementada pela douta representação fiscal, que disse que, então, que o senhor Fábio Minoro Yamamura seria titular, né, dessa empresa, que seria um braço, né, teria uma participação na Liniere. Contudo, as folhas 25 e 80, os recorrentes contestam os argumentos da representação fiscal, aduzindo que, abre aspas, o que atrai a independência prevista no artigo citado não é a existência de sócios em comum, o que também não existe, né? O que seria, sim, a existência de administrador, ou sócio, diretor, com função de gerência, que são as situações semelhantes em comum. Volto, então, à consulta cadastral acima colacionada e vejo que os recorrentes, em sua contestação, guardaram silêncio quanto ao fato do senhor Fábio Yamamura figurar, a partir de 4/4 de 2019, como administrador da empresa que é a sócia majoritária da empresa Liniere. Mas não é só. Quanto ao fato alegado na peça recursal, o senhor Fábio Yamamura teria deixado a administração da empresa Liniere conforme o instrumento contratual datado de 11/3 de 2019 e registrado em 4/4 de 2019.
Contudo, o que consta da prova acusatória é que, curiosamente, na data de 4/4/2019, ele se tornara administrador da sócia majoritária da Aniele, detentora de 99% de suas cotas. E aqui eu faço, então, uma esquematização, né, de como eu entendo, como eu visualizo, né, a situação fática, né? Então, o senhor Fábio Yamamura, ele é administrador da Yamar, né? E ele é administrador também da empresa que é sócia majoritária da Liniere. E ele passou a ser administrador dessa empresa justamente, né, na mesma época em que ele deixou de ser, né, administrador da Liniere. De certo, que ante a situação fática evidenciada, e aqui eu friso, que aqui se figura como pano de fundo, né? Então, para dar cumprimento ao princípio da verdade material tão amplamente evocado, então, o que caberia aos recorrentes? Apresentarem provas cabais capazes de demonstrar que a administração da empresa Liniere era realmente exercida, efetiva exclusivamente pelo senhor Renato Tomini, comprovando o exercício do poder bancário, assinatura de contratos, o prolabore compatível com a função, a participação decisória em reuniões, controle financeiro. Também, a motivação empresarial das alterações contratuais, a definição de alçada da decisão do senhor Fábio Yamamura após as alterações. Contudo, o laudo apresentado não esclarece a situação, limitando-se a dizer que as empresas possuem distintas pessoas na sua gestão cotidiana. Sendo certo que não basta dizer haveria que se demonstrar que a administração das empresas Liniere era realmente exercida e efetiva exclusivamente pelo senhor Renato Tomini. De igual modo, os demais argumentos de defesa não tangenciam as sobreditas evidências, se fixando na alteração contratual, seus procedimentos, seus efeitos, a legislação de regência, o que por si só não é capaz de dar outro desfecho à lide. Assim, as provas acusatórias e defensivas tomadas em conjunto conduzem ao entendimento de que o senhor Fábio Yamamura saiu da administração da Liniere, mas passou a controlá-la indiretamente por meio da empresa que teria participação nela, né? Não havendo provas em sentido contrário, há que se concluir, isso sim, que a gerência permaneceu, apenas mudou de forma. E no cenário delineado, a jurisprudência evocada no recurso não socorre os recorrentes. E como bem observaram os próprios recorrentes, a Portaria CAT 2 de 2018 e SR de 12 de 2022 foram editados no intuito de evitar planejamentos tributários sem propósito negocial. Embora o contexto fático evidenciado nos autos, enfim, o contexto fático probatório nos autos se subsume perfeitamente à hipótese prevista na norma que dá suporte à acusação fiscal. Assim, ante a insuficiência probatória defensiva, reputa legítimo o trabalho fiscal realizado, que objetivou a recuperação do imposto devido à substituição tributária subtraída ao longo da cadeia de fabricação e comercialização de produtos de higiene pessoal, praticada por meio da interposição de distribuidor atacadista, da qual são destinados para venda e manipulação de preço pelo fabricante substituto, configurando, entre ambos, a relação de interdependência. Por derradeiro, afasta a aventada nulidade da atuação fiscal por erro na motivação, eis que é evidenciada a incongruência entre os motivos que ensejaram o lançamento de ofício e a circunstância fática delineada nos autos. Tampouco vislumbra a existência de vício no objeto. A pressa desodial encontra-se em perfeita sintonia com a exigência vinculada no artigo 142 do CTN e 34 da Lei 13.457 de 2009. A matéria tributável foi claramente determinada, sujeito passivo devidamente identificado, restou suficientemente de fato gerador e circunstância que ocorreu, bem como dispositivos dirigidos relativos às penalidades cabíveis. O AIN foi instruído com os documentos demonstrativos e demais materiais comprobatórios da infração. E, entendo satisfeito todos os requisitos da lavratura previstos pela legislação tributária, não há que se falar em nulidade do auto de infração. No mais, registro que o argumento acerca da suposta mudança de critério jurídico da autuação na decisão recorrida, em violação ao artigo 146 do CTN, configura nítida hipótese de inovação em sede de memoriais, e não pode ser conhecida. Ao fim, ponderando em existirem argumentos ou provas capazes de dar outro desfecho à lide, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário interposto pelo autuado e pelo responsável solidário. Como voto, presidente, eu vou registrar meu voto. Obrigado, doutora Luciana. A doutora Luciana já tinha disponibilizado o voto. Parabenizo a doutora Luciana também. Eu já havia analisado também o processo ontem, também verifiquei os memoriais, recebi os memoriais também, já tinha lido os memoriais. Parabenizo mais uma vez a doutora Luciana e abro para discussão.
Senhor presidente, bom dia. Primeiramente, parabenizar a doutora Ana Clarissa pela sustentação oral e também a doutora Luciana pelo excelente voto. Também já tive acesso ao voto antes e ontem à noite olhei os memoriais. Nesses casos de interdependência, eu costumo ter um posicionamento no sentido da inocorrência, mas esse é um caso diferente dos que eu tenho julgado, né? Nos casos que eu julguei anteriormente, tinha a ver com negócios praticados exclusivamente entre as empresas, assim, com exclusividade mesmo, né? Aqui é uma questão de administração, de fato tem aí uma alteração contratual que do ponto de vista formal é importante, afinal de contas, formalmente o senhor Fábio saiu da sociedade um mês antes do período apurado, mas de outro lado também tem provas nos autos de que essa administração poderia estar sendo exercida ainda através da nova empresa que foi criada no mesmo período. Então eu vou, nesse caso específico aqui, vou acompanhar a doutora Luciana. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Maria Selma gostaria de se manifestar? Nada a acrescentar, presidente, apenas para parabenizar a patrona pela apresentação oral e a doutora Luciana pelo voto, que eu também já tinha lido os memoriais também da patrona e concordo com a doutora Luciana, está procedente o voto, não tenho. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. É difícil aqui, presidente. Ok. Ok, presidente, já comprei presença. Ok. Em votação. Doutora Ana Clarissa, a decisão foi unânime pelo não provimento dos recursos, tá? Todos acompanharam a doutora Luciana pelo entendimento de que estava presente a interdependência e que o laudo atesta o funcionamento das empresas, realmente a existência das empresas distintas, mas que ele não foi capaz de comprovar a inexistência da interdependência, tá bom? Tá bom. Agradeço muito a atenção e desejo boas festas a todos. Obrigada. Boas festas à doutora também, tudo de bom. Obrigado. Dando sequência aqui, a IM 4022-210, Empresa Bragantina, Empresa Elétrica Bragantina S.A., é o pedido de retificação de julgado. Doutora Vanessa está presente aqui para sustentação oral. Bom dia, doutora Vanessa. Processo é de minha relatoria. Passar a leitura do relatório aqui. Trata-se de pedido de retificação de julgado devidamente processado pela presidência deste tribunal, interposto contra a decisão proferida por esta colenda 7ª Câmara Julgadora, que, no retorno dos autos determinado pela Egrégia Câmara Superior, decidiu dar parcial provimento ao recurso ordinário para afastar os juros de mora e multa dos subitens 1.4 e 2.2, bem como limitar os juros à taxa Selic. Rememoro que, no julgamento do recurso especial, a Egrégia Câmara Superior, após promover diligências à douta Procuradoria Fiscal, determinou o retorno dos autos para complemento de julgado nos seguintes termos. Diz a Câmara Superior: peço vênia para discutir do douto relator,
e reiterar a posição anterior, no sentido de que a eventual realização de depósitos judiciais e seus efeitos na situação dos autos são temas não tratados na decisão recorrida, sendo, portanto, descabida sua averiguação neste momento processual, até sob pena de desacato ao duplo grau de jurisdição administrativa. Nesse passo, e diante do pleito de nulidade do deciso, recorrido em razão dessa omissão, que conheço e acolho, a avaliação daqueles temas deve ser implementada por Câmara julgadora, complementando o julgado anterior, restando prejudicado o exame que remanesce no apelo. Fecha aspas, continuo no meu voto. Assim, o julgamento anterior estava restrito à análise dos depósitos judiciais e seus reflexos. No pedido de retificação de julgado interposto às folhas 926 a 936, alega-se a existência de 2 erros de fato. O primeiro erro se refere ao item 2. A recorrente alega que os juros e a multa deveriam ser afastadas sobre o item 2, e não apenas no subitem 2.2. Para tanto, argumenta-se que estou conferida a integralidade dos depósitos com relação ao item 2 do AIM, de modo que, para o respectivo período, 12/9 a 7 de 2011, devem ser excluídos do lançamento a multa e os juros, ao contrário do que asseverado pelo acórdão ora atacado. Fecha aspas. O segundo erro recai sobre o item 1. A decisão recorrida afastou somente a incidência dos juros e multa do subitem 1.4. Nesse caso, argumenta-se que o reconhecimento dos depósitos também deveria recair sobre os outros subitens, devendo ser mantidos somente os casos em que o AFRE concluiu que os depósitos foram em valor insuficiente e que o depósito foi realizado em data posterior, sem inclusão dos acréscimos legais. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra à doutora Vanessa. Bom dia, doutora. Fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, os demais componentes dessa turma julgadora, dessa Câmara julgadora. Bom, tentarei ser breve, porque o eminente relator ele já contemplou no seu relatório bastante do que aconteceu nesse caso, mas eu chamo a atenção porque quando do julgamento da Câmara Superior ficou reconhecido que houve realmente uma omissão na análise dos depósitos realizados, que foi feito através de ação judicial, e portanto, retornou os autos para esta colenda sétima Câmara para poder fazer um novo julgamento. Quando desse novo julgamento, foi reconhecido apenas os itens 1.4 e 2.2. Entretanto, a própria Procuradoria reconheceu o item 2 completo, como afastando os juros e multa, né? Então, reconheceu o depósito integral, mas o segundo, que esse seria então o primeiro erro de fato, mas o segundo erro de fato no julgamento, ele é com base na própria análise fiscal. E eu chamo a atenção a todos para essa análise fiscal, que inclusive está no pedido de retificação de julgado, que está as folhas 543. Nesse relatório que foi feito pela análise fiscal, consta na última tabela, na última coluna da tabela, uma observação. E essa observação vai de item 1 a 6. E na análise fiscal, inclusive, tem um índice dessa tabela, né, onde o item 1 é depósito integral, o item 2 é depósito de valor insuficiente. E eu chamo a atenção porque nessa tabela que foi realizada na análise fiscal, não consta o item 2, onde fala que o depósito integral ele foi insuficiente. Portanto, eu entendo que da análise fiscal, nós temos aí o reconhecimento desse depósito integral. Então, não teria como desmembrar e não reconhecer que o depósito foi feito integralmente. E, portanto, não afastar os juros e multa também dos outros itens não relacionados no julgamento. Esses são os principais
dois itens, né? Porque a Procuradoria, no primeiro erro de fato, como bem disse o eminente julgador, reconheceu o item 2 completo, mas se nós analisarmos a análise fiscal, ele reconhece os dois itens da acusação fiscal. E é por isso que nós entramos com a retificação de julgado para que os senhores possam analisar especialmente essas folhas 5, 4, 3. Nesse sentido, eu peço provimento, então, a retificação para a correção, então, desses dois pontos. Obrigada. Obrigado, doutora Vanessa, pela objetividade da sustentação oral. Parabenizo a doutora. Vou direto ao voto aqui, e eu inicio o voto dizendo o seguinte: o AIM contém duas acusações de deixar de pagar ICMS, transcrevo a síntese das acusações e continuo. Como relatado, trata-se de pedido de retificação de julgado interposto contra a decisão proferida por esta colenda sétima Câmara Julgadora, que, em julgamento restrito à análise dos depósitos judiciais e seus reflexos, conforme determinação da Igreja de Câmara Superior, decidiu afastar os juros de mora e multa dos subitens 1.4 e 2.2, bem como limitar os juros à taxa Selic. A recorrente alega que, em relação ao item 2, houve depósito integral dos valores, tendo em vista a manifestação da douta Procuradoria Fiscal. Vejamos. Diz a contribuinte no pedido de retificação de julgado. Primeiramente, rememore-se que, as folhas tais, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se nos seguintes termos: com relação aos depósitos judiciais, no processo administrativo, não foi conferida integralidade dos depósitos efetuados para as referências constantes do item 1 do AIEG. Foram conferidos apenas os depósitos feitos para as referências constantes do item 2 do AIEG. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, restou conferida a integralidade com relação aos depósitos ao item 2, de modo que, para os respectivos períodos 12/9 a 7/2011, devem ser excluídos do lançamento a multa e os juros, ao contrário do que asseverado no acórdão ora atacado. Portanto, deve ser reconhecido o primeiro erro de fato aqui apontado, o qual reclama a correção. Então, esse é o argumento trazido no pedido do PRJ, e eu vou aqui no meu voto. Com relação à integralidade dos depósitos judiciais em relação ao item 2, observo que na manifestação da douta Procuradoria, embora no trecho recortado pela recorrente conste que os depósitos são integrais, no parágrafo seguinte da manifestação, a Procuradora do Estado informa que, abre aspas, que há disparidade entre os valores constantes do DDF em relação aos depósitos efetuados, fecha aspas, que também alcança o item 2, razão pela qual encaminha os autos à fiscalização para a nova manifestação. Vejamos, transcrevo aqui a parte da manifestação da PGE e continuo. Ou seja, a manifestação da procuradora levou em consideração manifestação anterior da fiscalização. No entanto, a procuradora observou disparidade entre os valores constantes do DDF e requereu nova manifestação da fiscalização, inclusive em relação ao item 2. Assim, não se pode acolher a tese de que há manifestação da Procuradoria de depósitos integrais para o item 2. Entretanto, pondero que, para cumprir o requerido, a Supervisão Executiva de Fiscalização Especialista em Comunicação e Energia, CFC, elaborou o demonstrativo, juntado às folhas 856, em que classifica os valores de depósitos. 1. Depósito integral. 2. Depósito de valor insuficiente. 3. Depósito em data posterior à devida, sem acréscimos legais. 4. Depósito com juros e multa. 5. Valor depositado com juros e multa, mas com valor original menor que o ICMS devido. E 6. Não houve emissão de nota fiscal, prejudicando a apuração do imposto devido. Na decisão anterior, foi reconhecido o depósito integral somente para o subitem 2.2. Ao analisar os fatos, entendo que a decisão deve ser retificada parcialmente em relação ao item 2. Deve-se, neste caso, reconhecer, nos termos da súmula 14 deste tribunal, que os juros de mora e multa não devem ser afastados, somente nos casos em que a
CFC classificou no demonstrativo de folhas 856 os depósitos em 2, depósito em valor insuficiente, 3, depósito em data posterior à devida sem acréscimos legais e 5, valor depositado com juros e multa, mas com valor original menor que o ICMS devido. Nesse sentido, em relação ao item 2, ficam mantidos os juros de mora e multa somente para a nota fiscal 4.878, do subitem 2.1, e referência a fevereiro de 2010, do subitem 2.3. O segundo erro de fato apontado recai sobre o item 1. A decisão anterior reconheceu o depósito integral somente para o subitem 1.4. Ao analisar os fatos, adoto o mesmo entendimento do item 2. Os juros de mora, no item 2. Os juros de mora e a multa não devem ser afastados nos casos em que a CFC classificou no demonstrativo de folha 56 os depósitos em 2, depósito em valor insuficiente, 3, depósito em data posterior à devida sem acréscimos legais, e 5, valor depositado com juros e multa, mas com valor original menor que o ICMS devido. Assim, em relação ao item 1, ficam mantidos os juros de mora e multa somente para a nota fiscal 4.674, do subitem 1.1, subitem 1.2, nota fiscal 4.724, do subitem 1.3, subitem 1.5, subitem 1.6, nota fiscal 4.778, do subitem 1.7, nota fiscal 4.813 do subitem 1.8, subitem 1.9 e subitem 1.10. Antes exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado e dou-lhe parcial provimento para retificar a decisão anterior, para, em relação ao item 1, manter os juros de demora e multas somente para nota fiscal 4.674 do subitem 1.1, subitem 1.2, nota fiscal 4.727 do subitem 1.3, subitem 1.5, subitem 1.6, nota fiscal número 4.778 do subitem 1.7, nota fiscal 4.813 do subitem 1.8, subitem 1.9 e subitem 1.10. E, em relação ao subitem 2, ao item 2, manter os juros de mora e multa somente para a nota fiscal 4.878 do subitem 2.1, referência fevereiro de 2010 do subitem 2.3, não mais mantida a decisão anterior que limitou os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 deste tribunal. Eu já havia deixado o voto disponível. Alguém tem alguma dúvida? A leitura do voto necessariamente deveria comparar com a planilha elaborada pela CFC, pela supervisão. E tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, parabéns pelo voto aí no PRJ e parabenizo também a doutora Vanessa pela belíssima sustentação oral. Eu compreendo a leitura do contribuinte em relação àquela manifestação da PGE. Acho que é uma leitura possível, mas eu vou concordar com o presidente nesse caso. Eu acho que, na verdade, não há um reconhecimento da integralidade ali em relação ao item 2 e a leitura da súmula 14, eu concordo com ela, então vou acompanhá-la. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Vou encerrar os debates. Deixa eu só registrar o voto. Verificando o quórum. Em votação.
Doutora Vanessa, então foi dado parcial provimento ao pedido de retificação de julgado, tá? Eu sei que acompanhar a leitura não vai dar para compreender muito, tá? Por isso que eu até... É que o meu voto já estava disponível para todo mundo que participou do julgamento, porque além do voto, você tem que analisar o voto em conjunto com a demonstrativa elaborada pela supervisão da DEAT, tá bom? Mas Não, aí a senhora... mas ficou bem claro aqui a exclusão de algumas notas fiscais, né? E a Isso. permanência das citadas pelo senhor, então. Isso. Na leitura do voto, a senhora vai conseguir olhar e casar um com o outro, tá bom? Sim, sim. Eu agradeço a todos, parabenizo pelo encerramento do biênio e já desejo a todos excelentes festas, bom Natal, bom Ano Novo com a família e obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Também desejo à senhora, também a seus familiares, uma boa passagem de ano aqui, um bom Natal para todo mundo, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. É, Vamos continuando aqui. A IM 4-142-163 aqui na sequência. Mar Nobre, importadora e exportadora de pescados limitada. Dr. Fernando Henrique é o relator. Considerando a existência de advogado para sustentação oral, pode passar a leitura diretamente do voto, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Farei isso. Só vou brevemente editar o relato aqui no sistema. Só um segundinho. Pronto, o relato está editado. Bom, isso aqui é um processo que está voltando para novo julgamento. A Câmara Superior reconheceu a nulidade da decisão de folhas 693 e 702, que teria não apreciado um argumento de nulidade da decisão de primeira instância, de folhas 638 e 652, por falta de enfrentamento de um argumento defensivo específico que é central ao deslinde da controvérsia. Então, eu transcrevo o teor do voto que prevaleceu no julgamento do recurso especial, em que a Câmara Superior diz, então, que, de fato, esse argumento era central aqui ao deslinde da controvérsia, portanto, determina que o caso volte para novo julgamento. Bom, aqui no meu voto, item 4, eu começo transcrevendo um trecho de voto de relatoria do respeitável juiz Dr. Edson Corazza. Ele faz um resumo bem claro sobre o que aconteceu em relação ao argumento de nulidade. Então, ele repisa qual é o relato fiscal, né, acreditamento indevido, e diz que a autoridade fiscal partiu da premissa de que esse benefício fiscal é exclusivo para estabelecimentos industriais. Então, como a empresa não seria um estabelecimento industrial, utilizou-se de um crédito ali do artigo 40 do anexo 3º do regulamento do ICMS, não sendo estabelecimento industrial, então houve a glosa do crédito. E aí ele transcreve o artigo 40 e diz que uma coisa muito importante é que o contribuinte argumentou que o dispositivo em questão, parágrafo 6º, sofreu uma alteração de texto e que, portanto, no período da autuação não se exigiria que fosse operação realizada por estabelecimento industrial, mas sim por estabelecimento que tenha como KNAI principal os códigos 10.21.01, 10.21.02. Muito bem, ele cita a decisão singular para mostrar que realmente a decisão de primeira instância não enfrentou todos os argumentos que o contribuinte levou em sede de impugnação.
E aí também cita o recurso ordinário do contribuinte, que traz uma preliminar de nulidade da decisão recorrida, justamente dizendo isso, olha, nós argumentamos que houve uma alteração no parágrafo 6º do artigo 40 do anexo 3º do regulamento, e que, portanto, na época da autuação não se exigia que fosse uma atividade realizada por uma indústria. Também trouxemos outros argumentos, especificamente relacionados ao alcance que o termo industrialização possui, e também trouxemos também um argumento de aplicação do artigo 24 da LINDB. Depois, no item 5 do meu voto, eu passo a transcrever também um trecho do voto vista do ilustre juiz Dr. Alberto Podgaek, que também consta ali do recurso especial, concordando com o relator, e concordando que realmente nunca foi rebatido pelas decisões de primeira instância e segunda instância o argumento trazido pelo contribuinte. Eu vou aqui ao item 6 do meu voto. Em que pese o esforço argumentativo presente na manifestação trazida aos autos pela douta representação fiscal de folhas 804 a 807, defendendo a inexistência da nulidade apontada, fato é que a razão está com o contribuinte. Conforme se depreende da comparação entre o argumento defensivo construído pelo recorrente, especialmente folhas 590 a 603, e o conteúdo da decisão de primeira instância, especialmente folhas 644 e 650, o julgador de piso, respeitosamente, se limitou à superfície da questão, ancorando-se apenas na definição estrito sensu de industrialização, sem adentrar, por exemplo, aos relevantes pontos relacionados às alterações de texto do artigo 40 do anexo 3º do regulamento CMS, a exata abrangência que no argumento do contribuinte ultrapassaria o que se enquadra na indústria de transformação, do que na 10.2101, e a aplicabilidade do artigo 24 da LINDB. Ao deixar de enfrentar de maneira aprofundada a totalidade dos argumentos defensivos do contribuinte, a decisão de primeira instância termina por cessear seu direito de defesa, tornando-se por isso nula. Por esse motivo, deve ser reconhecida a nulidade da decisão objeto do recurso ordinário, devendo os autos retornarem para que seja novamente julgado o argumento defensivo central apresentado pelo contribuinte, dessa vez abordando-se a integralidade do quanto requerido pelo autuado. Então, diante do exposto, eu acolho o argumento de nulidade da decisão de primeira instância por ausência de análise de todos os pontos relevantes trazidos em sede defensiva pelo contribuinte autuado, dando provimento ao recurso ordinário para determinar o retorno dos autos para novo julgamento da impugnação, mais especificamente do quanto consta as folhas 590 a 603. Então, meu voto, senhores, no mesmo sentido do que a Câmara Superior acabou reconhecendo, realmente a primeira instância não analisou, e o contribuinte em recurso ordinário reforçou que a decisão da Câmara Ordinária também não olhou para isso. Então, volte para a Câmara Ordinária para ver se realmente há uma nulidade em relação à falta de análise dos argumentos em relação à decisão de primeira instância. Não entro aqui no mérito sobre se está com a razão o contribuinte ou não, mas vejo no seu recurso ordinário, na sua defesa, perdão, que ele trouxe mais argumentos do que foram analisados pelo juízo de piso. É desse modo como eu voto. Obrigado, doutor Henrique. Só para constar aqui, vocês conseguem me ver bem aqui no Teams? Porque para mim está todo mundo congelado e a doutora Maria Cláudia não aparece para mim. Conseguimos vê-lo. Então, tá bom. Consigo ver, então, vou continuar. Eu tô aparecendo. Você tá aparecendo? Não, então, para mim está todo mundo congelado, inclusive eu. Mas tudo bem. Então, já que está dando aqui, eu vou continuar. De minha parte, eu consigo ver todo mundo e ninguém está congelado. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Eu já tinha votado anteriormente nesse processo aqui, acompanhado do Dr. Walter, que era o relator, que afastou a nulidade da decisão recorrida, mas em vez da matéria, eu concordo com o relator e eu entendo que, nesse caso aqui, deveria ter voltado para a primeira instância, já deveria ter voltado para a primeira instância. Alguém gostaria de se manifestar? Tem que cumprir o que a superior determinou, né? Então. Eu não estou ouvindo, doutora Maria Cláudia. Tem que cumprir o que a superior determinou, né? Então, a superior anulou justamente para voltar, então... Sim. Alguém mais? Então, vou pedir só para... O voto já está registrado. Vou encerrar os debates.
Verificando o quórum. Em votação. Então, para fins de registro aqui, em relação à IM 442, Mar Nobre Importadora e Exportadora de Pescados Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e provido para anular a decisão de primeira instância. Vou passar para o último processo da pauta, a IM 5058-805, Marcela Abreu Ribeiro, doutora Maria Anselma é a relatora, não há patrono para sustentação oral, peço para que a doutora Maria Anselma faça a leitura do voto. Bom dia, doutora. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Mais uma vez, né? Doutora Maria Anselma, Oi. desculpa interrompê-la. Tá. Eu não sei se para todo mundo o doutor Silvio saiu. Caiu. Vamos aguardar um segundinho para o doutor Silvio voltar, que eu acho que ele caiu. Ah, ok. Pois não. Ele já falou aqui no grupo que caiu. Bom, estou entrando aqui também pelo telefone, porque o computador aqui não estou conseguindo. Só caiu aqui. Então, eu vou terminar a sessão seguindo assim. Doutora Maria Anselma, a senhora já leu o voto? Ainda não? Não, a gente aguardou o senhor. Estão conseguindo me ver bem? Sim. Então, pode continuar. Bem, trata-se de recurso ordinário interposto por Marcelo Abreu Ribeiro e Solidário Edmundo Aguiar Ribeiro contra a decisão que julgou procedente o AIM. É falta de pagamento de TCMD, é referente à doação de cotas, né, da empresa EAR Administração e Participações Limitada. Então, eu enfrento aqui a questão única jurídica, né, que é relevante para o deslinde aqui, impossibilidade de apreciação administrativa do AIM, diante da concomitância de ação judicial, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457. Então, uma vez reconhecida a renúncia tácita, né, o contencioso administrativo, em perfeita consonância com a legislação e com a jurisprudência do TIT, a gente deixa de conhecer. Então, aqui eu vou passar o voto aqui. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte,
e o Solidário contra a decisão de primeira instância. De acordo com o que consta nos autos, relativamente à matéria tratada neste em epígrafe, houve a interposição de ação judicial, mandado de segurança número tal, pelo contribuinte recorrente solidário, assim como outros interessados perante o Fórum de Araçatuba. Tal fato foi, inclusive, confirmado pelo contribuinte recorrente solidário em seu recurso às folhas 621, onde, ao contrário do que afirma, não há possibilidade simultânea da discussão administrativa perante este tribunal e judicial perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso porque existe na legislação do processo administrativo tributário do Estado de São Paulo proibição específica prevista no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13457, que abaixo então eu transcrevo. Portanto, mantenho a decisão proferida pela primeira instância, onde, ao interpor a ação judicial, o contribuinte recorrente solidário abriu mão do seu direito de litigar administrativamente, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei do Processo Administrativo Tributário do Estado de São Paulo. Diante de todo o exposto de tudo que dos autos consta, não conheço do recurso ordinário interposto por Marcelo Abreu Ribeiro e o solidário Raimundo Aguiar, mantendo a decisão na íntegra. É como voto, presidente, eu coloco a apreciação dos meus pares. Ok? Tá sem áudio, Silvio. Doutor Silvio. Estão me Deu ouvindo? para ouvir, doutor Silvio? É a primeira vez que eu uso o telefone aqui para o Teams, então estou meio perdido, tá bom? Não, mas deu para ouvir? Eu já havia lido o voto da doutora Maria Anselma. Alguém tem alguma dúvida? Eu concordo plenamente com ela. Gostaria de se manifestar? Não? Então vou encerrar os Sem debates. dúvidas. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do IM 50805, contribuinte Marcelo Abreu Ribeiro, recurso ordinário do contribuinte do Solidário não conhecidos, decisão unânime nos termos do voto da juíza relatora. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, especialmente pelo final do biênio aqui. Foram 2 anos trabalhando junto com vocês. Só tenho que agradecer também a todos, pela representação fiscal, ao Luiz aqui, que sempre nos auxiliou nas transmissões aqui e gravação. Espero que todos tenham um excelente final de ano, tá? A vocês e a todos os familiares, e que no próximo biênio estejamos todos aqui novamente, aí, com exceção da doutora Luciana, né, que está se despedindo da gente, vai seguir outro caminho, vai continuar seguindo a Secretaria da Fazenda, mas que talvez em breve, no próximo biênio, no outro biênio, retorne aí para o julgamento, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, excelente final de semana. Peço apenas que aguardem o encerramento da sessão e da gravação e transmissão.